Vamos fazer uma fralda cantinho comigo? Para fralda cantinho, a gente vai precisar de um tecidinho de fralda com 35 por 35, um tecidinho bordado com 35 por 17, uma faixinha com 2,5 centímetros dobrada ao meio, uma faixinha de 6 por 15, uma faixa tirada na largura do tecido com 3,5, e um joguinho de botões tic-tac. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai pegar essa faixinha de tecido e vai achar o meio dela, tá? Então, aqui no meio dela, eu passei um risco. Vou costurar essa faixinha de 2,5 aqui na lateralzinha de cima. Então, aqui a gente passa uma costura com o pé de máquina, tá? Alinhando sempre bem certinho. Na parte de cima. Vamos abrir essa costura aqui. Eu gosto de assentar essa costura no ferro. Então, eu vou assentar no ferro e já volto com vocês. Costura assentada. Vamos pegar a fraldinha. Na fraldinha, também eu já marquei aqui um risco na diagonal, dividindo ela exatamente em duas partes, tá? Então, aqui eu formo um ângulo de 45 e aqui um ângulo de 45. Vou pegar esse tecidinho aqui, que está bordado, e colocar ele certinho aqui no cantinho desta fralda, alinhando ele com esse risco. Então, aqui tem que ficar um risco só, tá? Agora, eu vou passar uma costura de pés-ponto bem aqui nesse tecidinho branco, para prender essa faixa na nossa fraldinha. Faixinha presa, nós vamos passar aqui uma costura aqui e aqui para prender essa fralda nesse tecidinho. Feito isso, nós vamos refilar esse tecido aqui junto com a fraldinha. Pronto. Com a fraldinha refilada, nós vamos agora arredondar os cantinhos da fralda. Você pode usar essa régua de canto, tá? Que é o que eu vou usar. Ou você pode também usar a sua própria linha de bordado e fazer o arredondamento aqui com ela. Então, aqui, a gente vai pegar a reguinha aqui e vai fazer essa marcação aqui nos 4 cantinhos.
Depois de marcado, é só recortar. Então, vamos cortar aqui onde a gente fez a marcação. Aqui onde tá o tecido do cantinho, eu gosto de passar uma costurinha aqui, para que ele não solte, tá? Para que ele não saia um de cima do outro. Então, a gente passa uma costurinha aqui. Aí. E agora sim, nós vamos recortar aqui na linha, no risco que foi marcado. Agora, nós vamos colocar o viezinho na volta toda desta fraldinha. Então, começando aqui, eu não vou começar a costurar exatamente aqui no meio. E também vou deixar uma parte aqui, ó, sem costura. Aqui é o meio da lateral da fraldinha, eu vou costurar começar a costurar uns 5 centímetros pra cá. Então, vou passando um pé de máquina, acompanhando aqui o arredondadinho. Ao redor da faixinha, ao redor da fraldinha toda. Quando chegar aqui, uma abertura de uns 10 centímetros, eu finalizo aqui, e agora eu vou fazer a emenda desse viés. Então, a mais ou menos uns 5 centímetros aqui da onde eu iniciei a costura, eu vou dobrar o viés assim. E vou vir com a outra parte e dobrar bem próximo ao outro. Eu deixo mais ou menos um espaço de 1 milímetro entre eles aberto aqui. Junto essas duas partes, ó. Junto as duas partes, direito com direito do viés. Friso bem aqui e vou passar uma costura aqui nessa marcação. Onde ficou a marcação do vínculo, eu passo uma costura. Antes de cortar o excedente,
Eu vejo se ele ficou certinho no tamanho que eu preciso. E aí, eu corto o que sobrou. Abro a costura aqui. E vou para a máquina finalizar aqui a colocação do viés. Vou abrir meu viés aqui. Dobrei todo o meu viés aqui. Agora, eu vou passar uma costura nele a volta toda para finalizar a nossa fraldinha. Vou cortar aqui uns fiozinhos. Vou dobrar o viés aqui. Vou dobrar o meu viés aqui exatamente em cima da costura que eu fiz antes. Assim, quando eu rebater essa costura aqui em cima, ela vai ficar perfeita dos dois lados. A gente também não pode esquecer de colocar a etiqueta. Então, eu vou colocar minha etiquetinha aqui. Agora, eu vou pegar aquele pedacinho de 15 por 6, vou dobrar ao meio. Vou dobrar aqui mais ou menos 1 centímetro, de meio a 1 centímetro, dos dois ladinhos aqui. Dobro ao meio.
E dobro cada parte dessa ao meio novamente. E vou passar uma costura nos 4 lados desse acabamento. Ajeito bem certinho. E passo uma costura bem na beiradinha aqui. Ajeitando para ele ficar bem certinho. E vou colocar aqui, bem no beinho aqui da minha fralda, essa tirinha, que vai ser o nosso prendedorzinho de chupeta. Então, aqui, bem no meinho, vou marcar aqui com o furador. Tá? Até vazar do outro lado, ó, pra ficar todos os furinhos bem alinhadinhos. E vou prender aqui com o nosso botãozinho tic-tac. Então, aqui eu coloco um e vou colocar o outro nessa ponta. Então, vamos lá no balancinho para eu poder prender isso daqui. Botãozinho preso. Está pronta a nossa fraldinha cantinho com prendedor de chupeta. E aí, gostaram?